Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. Meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre o caso Timothy Ast Davidson, um caso insólito resolvido exclusivamente por meio da colaboração do público. Vamos aos fatos. Timothy Austin Davidson, mais conhecido como Ast, esse rapaz que você vê na foto, tinha 28 anos de idade e era natural do estado norte-americano do Maine. No começo de 2014, ele estava morando na cidade de Poland, onde trabalhava na empresa de seu pai e vivia próximo a muitos de seus familiares. No final do ano anterior, ele havia decidido tirar alguns dias de férias e tinha escolhido como destino a Flórida, um lugar muito mais quente que seu estado natal. Na madrugada de 4 de janeiro de 2014, Ast resolveu retornar para casa, no Maine, após seu curto período de férias na Flórida. Ele fez a viagem de carro e por volta das 2 da madrugada já havia dirigido por 10 horas, restando ainda mais 7 ou 8 horas de viagem até o seu destino. A viagem era longa. A estrada que ele havia tomado, a Interstate 81, atravessa 6 estados em cerca de 1.400 quilômetros de extensão, começando no Tennessee e terminando em Nova York. Pouco antes das 2 da manhã, Ast estava viajando para o norte, na Interstate 81, cruzando o estado de Maryland em direção à Pensilvânia. A noite estava escura e fria e a neve se acumulava no canteiro central e nas laterais, embora a rodovia em si estivesse limpa. Havia muito pouco tráfego, principalmente de caminhões, e nada sugeria que algo fora do comum iria acontecer. Precisamente, a 1h59 da madrugada, o Centro de Emergência de Maryland recebeu uma ligação de Ast no Serviço de Emergências 911, na qual ele denunciava que uma Ford Ranger o estava perseguindo e que o motorista estava atirando contra ele. Ele parecia calmo e controlado, provavelmente pensando que o pior já tinha passado. Vamos ouvir um trecho dessa ligação. Okay, were you the one that called about the Ford Ranger, right? Yeah. The one that just hit me. What do you mean, they hit you with the car, or? Yeah, he smashed me with the car, pushed me across the median. Conforme se pode perceber, ele não parece particularmente desesperado ou alterado durante a ligação. Essa ligação se estendeu por mais alguns minutos e foi interrompida justamente quando Ast cruzou a divisa entre Maryland e Pensilvânia. Quando a central recuperou a comunicação, Ast disse que o outro veículo tinha colidido contra o seu e o jogado para fora da estrada, e que naquele momento ele estava parado no canteiro central. Embora não tenham tornado público o resto da gravação, as autoridades transcreveram o áudio em um documento oficial. A conversa deve ter durado 3 ou 4 minutos, até que Ast anunciou repentinamente que seu agressor estava de volta. É possível ouvir o barulho de um motor roncando, tiros e em seguida o barulho de pneus se afastando da cena. Quando a polícia chegou pouco depois, Ast foi encontrado no banco do motorista de seu Mitsubishi Monteiro, gravemente ferido. Ele morreu, infelizmente, pouco depois no hospital. Ele tinha ferimentos de bala na mão esquerda, na perna direita e na cabeça. Essa última fatal. A Polícia Estadual da Pensilvânia, com o apoio do FBI, iniciou imediatamente a investigação. As pistas iniciais que eles tinham para seguir incluíam as gravações das conversas de Ast com o 911, imagens de uma câmera do Departamento de Trânsito da Pensilvânia que haviam chegado a registrar o crime, embora as imagens fossem de má qualidade e não tenham eventualmente se revelado muito úteis, marcas dos pneus do carro do suspeito, deixados ao acelerar para escapar da cena, e projéteis e seus fragmentos,
calibre 44, localizados no carro da vítima, com buracos de bala na porta do motorista e vidros dianteiros de ambos os lados. Devido à colisão, havia também tinta do veículo do assassino no carro de Ast. Era uma pintura metálica Dark Lapis, específica da Ford, que só havia sido aplicada às picapes Rangers de 1993 a 1998. Além disso, o carro de Ast contava com GPS, cujos dados de navegação também foram usados na investigação, bem como dados de chamadas telefônicas coletadas de várias torres de celular ao longo de muitos quilômetros ao redor da rodovia. Outro ponto importante foi a coleta de DNA nas cápsulas dos projéteis, embora as amostras fossem apenas parciais. Vários dias depois, por fim, após uma série de buscas, o emblema de uma Ford Ranger XLT foi encontrado a poucos metros do local onde o veículo da vítima havia saído da estrada e entrado no canteiro central. A partir das cápsulas e das marcas de bala, concluiu-se que a arma do crime era provavelmente uma Rossi Ranch Hand, uma carabina de alavanca de cano curto. Mas esses avanços não compensaram a falta de resultados em outras áreas. Apesar dos apelos da polícia para a colaboração do público, nenhuma testemunha apareceu no primeiro momento. Havia pouco tráfego naquela noite na Interstate 81, mas não era de forma alguma uma rota totalmente solitária. Também não havia um motivo óbvio, o que deixou os investigadores nervosos. Um ataque pessoal foi rapidamente descartado. Ast, até onde se sabia, parecia não ter inimigos. E mesmo se tivesse, seria improvável que houvesse viajado milhares de quilômetros para matá-lo. Não parecia razoável que alguém, por qualquer motivo, o tivesse seguido por 1.300 quilômetros desde a Flórida simplesmente para encurralá-lo. Também parecia pouco provável que alguém estivesse esperando por ele na estrada para armar uma emboscada. Além de Timothy ter decidido seguir esse caminho no último instante, não parecia um plano muito promissor. O horário e local da primeira ligação e o lugar onde o carro de Ast foi encontrado levou a polícia, em um primeiro momento, a concluir que a perseguição propriamente dita tinha se estendido por 17 ou 18 quilômetros, percorridos em menos de 10 minutos. No entanto, o padrão de velocidade registrado pelo GPS parecia indicar que o incidente havia começado muito antes, quando Ast estava viajando na saída 16, perto de Martinsburg, na Virgínia Ocidental. Até aquele local, a velocidade registrada era de 8 milhas por hora, quase que constante. A partir desse ponto, ela subiu para 90 e, em alguns segundos, até 160. O agressor começou a perseguir Ast, atirou nele e, quando viu que não estava atingindo seu objetivo, acertou a parte traseira do carro de sua vítima com a frente de seu veículo. Enquanto o Monteiro estava passando pelo canteiro central, a Ford Ranger continuou para o norte e pegou a próxima saída, a apenas 5 km de distância, voltando para o sul. A câmera que gravou o crime registrou o Monteiro de Ast circulando pelo canteiro central. Isso indica que ele não tinha sido danificado o suficiente a ponto de não rodar. O carro parou voltado para o norte, quando Ast resolveu chamar o 911. Duas possibilidades foram consideradas desde o primeiro momento. O principal foi algum tipo de briga de trânsito. Talvez Ast tenha realizado alguma manobra que irritou a pessoa errada, ou talvez ele tenha se envolvido em algum tipo de desavença com alguém perigoso. A outra possibilidade sugerida era de um assassinato aleatório, ou quase aleatório, um psicopata que saiu naquela noite procurando uma vítima. Também existem precedentes para esse tipo de comportamento, tanto em termos do fato em si, da vontade de matar, quanto em termos do local escolhido. Estradas ou rodovias já foram palco, com mais frequência do que parece, de disparos aleatórios contra veículos, que às vezes terminam fatalmente. O principal argumento contra a briga de trânsito veio do próprio Ast. Parece, em suas conversas com o 911, que ele estava calmo e não mencionou em nenhum momento
qualquer evento anterior que pudesse ter causado o ataque. Além disso, sua descrição indicava que ele considerava a perseguição não provocada e surpreendente. Também era possível, claro, que ele apenas quisesse ocultar sua participação em um conflito anterior, ou que não considerasse oportuno mencioná-lo, mas era um fator a ser levado em conta. Infelizmente, não havia outras pistas. Sem suspeitos e aparentemente confiantes de que não havia relacionamento prévio entre o assassino e a vítima, os detetives chegaram a um beco sem saída. A família ofereceu uma recompensa e lançou uma página no Facebook para solicitar ajuda. Os investigadores apelaram para a mídia, publicaram filmagens de baixa qualidade e tornaram públicas algumas das ligações de haste, tentando obter o interesse e a colaboração do público. Semanas se passaram e depois meses, e muitas pessoas começaram a pensar que o caso jamais seria resolvido. 15 meses se passaram desde o crime e tudo indicava que seria muito improvável encontrar o assassino. Então, em um dia de abril de 2015, um homem chamado Jamie Breeze, que você vê aí na foto, contatou detetives e contou-lhes uma história chocante. Jamie e sua esposa Courtney, que aparece aí também na imagem, viviam calmamente com seus filhos em Waynesboro, na Pensilvânia. No verão de 2013, um velho amigo de infância de Courtney, John Wayne Strother, entrou em contato com ela pelo Facebook. Courtney e Strother se conheciam desde o jardim de infância e eram bons amigos, embora seus caminhos tenham se separado na adolescência. Strother começou a sair com os Breeze e parece ter se envolvido em um breve relacionamento amoroso com Courtney. Ela logo percebeu seu erro quando passou a ser assediada por Strother por meio de ligações e mensagens de texto cada vez mais agressivas e ofensivas. Embora Strother morasse em Terra Alta, no estado da Virgínia Ocidental, a 2h30 de distância, ele costumava aparecer de repente nos lugares que o casal frequentava. Por exemplo, em certa ocasião, eles estavam em um clube popular na área chamado Cloud9 e Courtney recebeu um telefonema de Strother. Ele perguntou onde eles estavam e ela disse a ele, supondo que ele estaria muito longe. Poucos minutos depois, porém, o casal o viu aparecer no clube. A escalada da agressividade levou a alguns incidentes desagradáveis. Em janeiro de 2014, os Breeze cortaram relacionamento com ele, e embora meses depois tenham lhe dado outra chance, o comportamento possessivo e agressivo de Strother ressurgiu, e por volta do início de 2015, eles cortaram definitivamente o relacionamento. Alguns meses depois, enquanto o casal ainda tentava esquecê-lo, chegou a notícia de que John Strother havia matado uma mulher na Virgínia Ocidental. Amy Lou Buckingham, essa mulher que você vê na tela, era uma das várias mulheres com quem Strother se relacionava, mas ela tinha acabado de abandoná-lo após 5 meses de relacionamento, e a reação de Strother foi baleá-la até a morte do lado de fora da casa da vítima. Após uma prolongada perseguição, a polícia prendeu Strother, que foi acusado do assassinato em 1º grau. Quando os Breeze receberam a notícia, eles entenderam tudo. O que era uma suspeita tornou-se uma certeza. Eles se lembraram da noite de 3 de janeiro de 2014, a noite em que Asti foi assassinado. Eles haviam saído para passar a noite no clube Cloud9, mas decidiram partir logo. Ao partirem em seu Honda Pilot, eles começaram a receber mensagens e ligações de Strother, cada vez mais agressivas e ofensivas para Courtney. Jamie pegou o telefone e tentou argumentar com ele, mas Strother só parecia interessado em saber onde eles estavam. Pela conversa, Jamie teve a sensação de que ele estava perto. Eles não disseram nada a ele, e Strother os ameaçou. Mais tarde, Jamie desligou o telefone na cara dele, e esse incidente resultou em vários meses sem notícias de Strother. No entanto, quando os Breeze descobriram sobre o incidente na Interstate 81, no dia seguinte,
eles conversaram sobre o ocorrido. O crime havia ocorrido na rota que costumavam fazer para voltar para casa a partir do Cloud9, e eles sabiam que Strother dirigia uma Ford Ranger. Mas o que mais os incomodou foram as informações e as fotos do veículo atacado, um Mitsubishi Monteiro prateado, muito semelhante em aparência ao Honda Pilot dos Breeze. Em uma noite escura, seria bastante difícil distingui-los. Jamie e Courtney já tinham debatido previamente o assunto, mas haviam chegado à conclusão de que, por mais que Strother fosse um perseguidor agressivo, não era um assassino. Assim, eles decidiram que não valia a pena falar com a polícia. Mas após a morte de Amy Lou Buckingham, quando ficou provado que Strother era capaz de matar de fato, os Breeze decidiram comunicar suas suspeitas. Quando os investigadores ouviram o relato de Jamie, eles compreenderam rapidamente que estavam diante de uma pista promissora. Dali em diante, não demorou muito para que todas as peças se encaixassem. De repente, o que parecia um absurdo começou a fazer sentido e deu novo fôlego à investigação. Após as declarações de Breeze, os detetives começaram a investigar o suspeito minuciosamente. Eles poderiam fazer isso com liberdade e com bastante calma, já que ele estava preso pelo assassinato de Buckingham e, portanto, não poderia interferir nas investigações ou fugir. Eles descobriram que John havia reparado e pintado sua Ford Ranger após o ocorrido. Um vizinho os levou a um local onde encontraram a arma do crime, que Strother até tentou vender por meio de sua página no Facebook. O perfil parcial de DNA encontrado em uma das cápsulas de bala correspondia ao de Strother. Quando questionado, ele afirmou ter trabalhado naquela noite como motorista de caminhão, mas seu chefe negou. O telefone que ele usou, que estava em nome de um dos seus sócios, colocou na Interstate 81 naquela madrugada. Finalmente, após uma investigação cuidadosa, em setembro de 2015, John Wayne Strother foi acusado pelo assassinato de Timothy Ast Davidson. Ele se declarou inocente, mas as evidências contra ele eram muito fortes. Segundo a reconstituição dos fatos feita pela polícia, a agressividade crescente de John Strother e sua obsessão por Courtney chegaram a um ponto de ebulição. Naquela noite, ele viajou de sua casa até a área onde sabia que os Breeze estavam perambulando e começou a procurá-los pela Interstate 81. Ele supôs que o casal estivesse por perto, mas irritado por não encontrá-los, ligou para eles e tentou descobrir onde estavam. O casal nada lhe revelou e a conversa terminou em insultos e ameaças. Naquele momento, pouco antes das 2 da manhã, Strother estava fora de si e determinado a fazer qualquer coisa. Se Courtney não fosse dele, não seria de mais ninguém, conforme a própria Courtney revelou posteriormente que ele havia dito. Naquele estado, enquanto dirigia pela Interstate 81, ele se deparou com um carro que confundiu com o carro dos Breeze, e o ataque começou. Primeiro, ele atirou no veículo e depois tentou jogá-lo para fora da estrada, até conseguir. Não sabemos, e talvez nunca saberemos, o momento exato em que Strother percebeu seu erro. Provavelmente não foi até o momento em que ele disparou os tiros fatais. Em 2019, Strother foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional. Ele jamais admitiu o crime, mas as autoridades, levando em conta o conjunto das evidências, incluindo aí provas de DNA e uma série de outras provas que a gente já comentou, não têm quaisquer dúvidas de que a justiça foi feita nesse caso. Bom pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham achado tão misterioso e instigante quanto eu achei. Domingo que vem vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanhar o canal.